As obras da lei. Entre 1947 e 1956, centenas de manuscritos antigos, incluindo cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, foram descobertos, dentro de grandes vasos de barro escondidos em 11 cavernas nas montanhas do lado oeste do Mar Morto. Ao analisar sua escrita e submetê-los a testes radiométricos, os arqueólogos ficaram pasmos ao constatar que esses documentos tinham cerca de 2.000 anos de idade. Alguns haviam sido escritos nos dias de Jesus e outros até 2 séculos antes. Uma destas surpresas ocorre num manuscrito conhecido como MMT, a abreviatura da expressão hebraica Mikzat Ma'aseh HaTorah, importantes obras da lei. Este é o único escrito fora da Bíblia que usa a expressão obras da lei. Antes de sua descoberta, esta expressão só aparecia nos escritos do apóstolo Paulo, onde severas críticas são feitas às obras da lei. Paulo ensina, por exemplo, que o homem não é salvo pelas obras da lei, e que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. O que Paulo queria dizer por obras da lei? Alguns achavam que ele estava referindo-se à obediência da lei de Deus e concluíram, muito apressadamente, que os cristãos não precisavam mais obedecer os 10 mandamentos. O MMT, contudo, aponta para um significado totalmente diferente. 6 cópias fragmentárias do MMT foram descobertas nas cavernas do Mar Morto, indicando que, provavelmente, muitas outras cópias foram feitas e distribuídas. O MMT é uma carta com mais de 130 linhas que tenta convencer seus leitores a praticar as importantes obras da lei. E, para nossa grata surpresa, ele faz uma lista de cerca de 20 dessas práticas religiosas, consideradas extremamente importantes pelo autor do MMT. Entre elas está: não usar tecidos em que se misture lã e linho, não colocar debaixo do mesmo jugo animais de espécies diferentes, não semear grãos de espécies diferentes no mesmo campo, não lavar utensílios em água corrente, pois poderiam se contaminar com o que tivesse sido lavado corrente acima, e etc. O que se tem nos documentos é a chamada carta de Halahik. O autor escreve em nome de uma comunidade, como indicando pelo fato de que usa a primeira pessoa do plural. Ao discutir questões, ele usa a segunda pessoa do plural para enfrentar seus leitores, que são provavelmente as autoridades sacerdotais que controlam as funções do culto no templo. Na parte C do documento, o chamado à exortação, ele usa a segunda pessoa do singular, o destinatário. É dito ter um povo, o que implica que ele ocupa uma posição de autoridade. O autor explica que esse homem, nós escrevemos para você sobre algumas das obras da lei que achamos que são benéficos para você e seu povo. Esta advertência implica que o leitor-alvo tem a autoridade para fazer as mudanças recomendadas por Halahik. Assim, essa pessoa só poderia ser o sumo sacerdote ou líder dos judeus. O autor também diz que o seu leitor-alvo já sabe que a comunidade que ele representa se dividiu, a maioria das pessoas. É provável que o leitor-alvo é também uma da maioria das pessoas e líder deste grupo, de modo que o seu povo é sinônimo de a maioria das pessoas. É geralmente reconhecido que os pontos de vista de Halahik, que o autor se opõe, definindo a forma farisaica ou proto-farisaica pelo menos, de modo que a maioria das pessoas são fariseus ou simpatizantes dos fariseus. O autor compara os pontos de vista de sua comunidade, nós, como os pontos de vista dos fariseus, eles. Ele espera conquistar o líder do grupo à intenção de seus pontos de vista. A aceitação destes seria uma reconciliação esperada. Além disso, o fato de ele escrever na esperança de convencer o leitor-alvo de seu erro implica que as relações entre ele e a comunidade representada pelo autor foram, pelo menos, de respeito mútuo neste momento. Portanto, vemos que quando se fala em obras da lei, estamos falando de ideologias judaicas sobre ações ritualísticas e costumes tradicionais,
jamais relacionando aos 10 mandamentos ou normas da lei natural.